Boa noite. Sejam todos bem-vindos a esta celebração eucarística. Esta Santa Missa será celebrada por todas as nossas intenções e pelo falecido Getúlio Aparecido Sampaio, 2 anos. Passando pela cruz, é que Jesus alcançará a vitória sobre o mundo injusto. Alegremo-nos na presença do Senhor, que pelo batismo nos introduziu no caminho de paz e pela Eucaristia revigora nossa coragem para anunciar o Reino. Iniciemos com alegria a nossa celebração cantando. Vem Maria, vem nos ajudar neste caminhar tão difícil rumo ao Pai. Vem Maria, vem nos ajudar neste caminhar tão difícil rumo ao Pai. Vem, querida Mãe, nos ensinar a ser testemunhas do amor que fez do teu corpo tua morada, que se abriu para receber o Salvador. Vem Maria, vem nos ajudar neste caminhar tão difícil rumo ao Pai. Vem Maria, vem nos ajudar neste caminhar tão difícil rumo ao Pai. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu com o amor de Cristo. Neste momento do ato penitencial, Jacinta, uma das 3 dos pastorinhos, disse, abre aspas, tenhamos muita caridade, muita misericórdia, mesmo com quem é muito mal. Sabe o que é isso? Ter misericórdia, ter compaixão, mesmo com uma pessoa que seja cruel. E nós temos que pedir perdão por isso. Porque a gente pode falar que tem, mas na hora não teremos. É igual o Evangelho. Credes agora, mas virá a hora em que me deixará só. Vamos pedir perdão ao Senhor para que nos liberte de tudo quanto possa nos levar ao inferno. São os pecados. Se nós não nos libertarmos deles, com certeza não estaremos em Deus. Peçamos ao Senhor perdão, misericórdia de todos os nossos pecados. Cantando, supliquemos o seu perdão. Confesso a Deus, Pai Todo-Poderoso, e a vós, irmãos, confesso que pequei por pensamentos, palavras, atos e omissões.
perdoar a minha culpa, tão grande culpa. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Nós nos pedimos, ó Deus, que venha a nós a força do Espírito Santo, para que realizemos fielmente a vossa vontade e a manifestemos por uma vida santa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vós recebeste o Espírito Santo quando abraçastes a fé. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as regiões montanhosas e chegou a Éfeso. Aí encontrou alguns discípulos e perguntou-lhes: Vós recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Eles responderam: Nem sequer ouvimos dizer que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: Que batismo vós recebestes? Eles responderam: O batismo de João. Paulo disse-lhes: João administrava um batismo de conversão, dizendo ao povo que acreditasse naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Tendo ouvido isso, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Paulo impôs-lhes as mãos e sobre eles desceu o Espírito Santo. Começaram então a falar em línguas e a profetizar. Ao todo eram uns 12 homens. Paulo foi então à sinagoga e durante 3 meses falava com toda a convicção, discutindo e procurando convencer os ouvintes sobre o reino de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Eis que Deus se põe de pé e os inimigos se dispersam. Fogem longe de sua face os que odeiam o Senhor. Como a fumaça se dissipa, assim também os dissipais. Como a cera se derrete ao contato com o fogo, assim pereçam os iníquos ante a face do Senhor. Mas os justos se alegram na presença do Senhor, rejubilam satisfeitos e exultam de alegria. Cantai a Deus louvai, cantai um salmo a seu nome. O seu nome é Senhor, exultai diante dele. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Dos órfãos ele é pai, e das viúvas protetor. É assim o nosso Deus em sua santa habitação. É o Senhor quem dá abrigo, dá um lar aos deserdados, quem liberta os prisioneiros e
os sacia com fartura. Aclamemos o Santo Evangelho cantando. Como são belos os pés do mensageiro que anuncia a paz. Como são belos os pés do mensageiro que anuncia o Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos disseram a Jesus: Eis, agora falas claramente e não usas mais figuras. Agora sabemos que conheces tudo e que não precisas que alguém te interrogue. Por isto cremos que vieste da parte de Deus. Jesus respondeu: Credes agora? Eis que vem a hora, e já chegou, em que vos dispersareis, cada um para seu lado, e me deixareis sós. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Disse-vos estas coisas, para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Boa noite. Boa noite. Para quem está em casa também, uma boa noite, né? Caríssimos, disse o Senhor: credes agora? Então só agora vocês creem? É como se ele dissesse: tanto tempo convosco, tantos sinais, tantos prodígios, tantos ensinamentos, tudo que vistes e ouvistes, só agora. E pior, né? Eis que vem a hora e já chegou, e que vos dispersareis, cada um para seu lado, e me deixareis sós. Ou seja, nunca acreditou. Porque se tivesse acreditado, não teria deixado. Então, o que é preciso para permanecer em Cristo? Repito aquilo que digo sempre: dizer não quer dizer permanecer. É diferente. Dizer permaneço não significa que permanece. Só se sabe quando se permanece no momento da situação. Aí se sabe. Neste caso, os discípulos se bandearam todo mundo, correram todo mundo, nenhum ficou. Permaneceram? Não. Aqui não estamos falando das razões, dos motivos, com certeza porque não tinha fé o bastante para ficar ali e ver o que de fato iria acontecer. Agora, tem como permanecer? Tem. Aí, eis a questão: para permanecermos em Cristo, é preciso que haja uma renovação constante, mediante a ação do Espírito Santo, ou seja,
a luz do Espírito Santo renovar o quê? A existência, a nossa existência, o nosso existir, o nosso agir, todos os dias. Se nós não o renovarmos, mediante aquilo que o Espírito nos ilumina, não permaneceremos no Senhor. Podemos dizer, e uma outra coisa que diz no finalzinho do Evangelho: no mundo tereis tribulações. Ou seja, ninguém é enganado, nem o fiel, nem o infiel é enganado, nem aquele que é crédulo, que crê, e nem o incrédulo. Ninguém pode alegar: eu não sabia, eu não pensei que era assim. Como alguém disse certa vez, um padre que deixou de ser padre: eu não pensei que ser padre teria que enfrentar tanto problema, tanta dificuldade. Peraí, você estudou onde? Fala aí, João, estudou onde? Você entrou em que lugar? Agora imagine uma cabeça de piolho dessa, não dá para chamar de outro nome. Eu não pensei que era assim. Então ele nunca viu essa parte? No mundo tereis tribulações. No mundo tereis tribulações. Mas tende coragem, eu venci o mundo. E um pouquinho atrás: mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Isso aqui eu esqueço, qualquer um aqui esquece dessa frase, para não dizer das duas. Mas esta: mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Porque se nós crescêssemos nesta afirmação do Cristo, não teríamos atitudes que temos em relação uns aos outros, em relação à igreja, em relação a tudo. Não teríamos determinados comportamentos, determinadas atitudes, determinadas falas. Por exemplo, alguém me calunia quem quer que seja, e você ficou de tal forma desacreditado, difamado, que todos olham para você e realmente acho que é isso mesmo que estão falando. Isso não pode acontecer, não? Até a família às vezes, né, que crê, que sabe, mas olha, não é possível, acho que isso acontece. Quando isso ocorrer, que atitude devemos ter? De permanência no Cristo. Aí é que está o problema. Como permanecer no Cristo diante de uma situação como dessa, em que, por causa de uma injustiça, você foi totalmente destruído, moralmente, psicologicamente, em todos os sentidos. E você, em meio a isso, preservar valores de amor, de perdão, de misericórdia. Conhece alguém que faz isso? Tirando nosso Senhor e os santos. Conhece alguém? Existe? Eu não vou dizer que não existe, mas se você sabe que não, Deus está comigo e a justiça será feita, o tempo não importa, vou esperar, não vou perder nenhum dos ensinamentos do Senhor, o amor por quem me destruiu, o perdão para quem me destruiu, e assim esperar em Deus e continuar
com um caráter ilibado. Isso é permanecer em Cristo. Eu particularmente, ainda não estou pronto para dar esse testemunho. Não estou pronto. Não estou pronto. E creio que para achar um vai ser muito difícil. Pode até existir. Mas se credes agora, eis que vem a hora e já chegou, em que vos dispersareis cada um para o seu lado e me deixareis só. Então vamos não falar agora. Não. Deixa acontecer. E aí você poderá comprovar com a fala e com a vida e com os atos de que realmente o Pai sempre esteve junto de mim. E deixe que as pessoas testemunhem e vejam isso. Como aquele soldado na cruz, que após ter traspassado o Senhor tudo, e realmente ele era filho de Deus. Depois de tudo, realmente ele era o filho de Deus, ou seja, somente sendo o filho de Deus para ter suportado o que suportou. Hoje de manhã eu ouvi uma pregação também do padre, que nós não sabemos o que representa, mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Se nós soubéssemos o que representa essa pronúncia do Cristo, quanta coisa seria diferente, quanta coisa, o mundo seria outro. Mas infelizmente cada um deve crer. E eu não devo esperar que o outro creia para que eu creia. Não, eu devo crer e viver e testemunhar que, independentemente do que ocorrer, Deus está conosco. Deus está comigo. Me dará forças, me dará ânimo, me dará coragem diante de qualquer que seja, pode ser até mesmo um abandono. Disse o Senhor em outra passagem: pode uma mãe até pode negar o seu filho, que ela gerou, que veio de dentro dela, pode até negar. Eu não esquecerei, eu não abandonarei. Quer coisa mais forte do que isso? Então nós, para permanecer no Cristo, é preciso uma renovação da nossa existência. E essa renovação só é feita diariamente, constantemente e de forma perseverante, à luz do Espírito Santo, que nos ensina e que nos recorda qual deve ser o nosso proceder, para que nós possamos dar o testemunho de que Deus está conosco. Disse no começo, Jacinta disse: por mais que seja cruel uma pessoa, devemos dar a ela o máximo da caridade, do amor e do perdão. Só isso já basta, confirma tudo. E no mundo tereis tribulações, ninguém é enganado, mas tende coragem, eu venci o mundo. Disse também, se não me engano, acho que é São Beda, não sei se foi ele, não me lembro: a amizade com o mundo é a inimizade com Deus. Muitos têm amizade com o mundo e vivem na inimizade com Deus e dizem que estão com Deus. Isso é falso. Não é possível alguém ter amizade com o mundo e manter amizade com Deus como Ele quer. Impossível. Não é possível.
Devemos ter o discernimento de saber usar das coisas do mundo sem nos deixar contaminar por elas. E aí esse é o problema, porque haverá horas em que estaremos diante de escolhas em que nós penderemos para o mundo, justificando as nossas ações, as nossas atitudes, justificando tudo. Aí, mas não quer dizer que eu tenho amizade com Deus. Para onde pende o meu coração, e ali vai estar o meu querer, o meu prazer. Ensina o Senhor. Para onde pende o nosso coração, estará o nosso prazer. Se pende para as coisas de Deus, é uma coisa. Se pende para o mundo, é outra coisa. Só se recorde: amizade com o mundo, inimizade com Deus. Ninguém serve a dois senhores. Explique, justifique, adeque, como quiser, mas a dois senhores ninguém serve. Não nos enganemos. Ofertório. Coração para amar, para perdoar e sentir, para chorar e sorrir. Ao me criar, tu me destes coração para sonhar, inquieto e sempre a bater. As coisas que tu dissestes, eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que é teu, meu coração é meu, eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que é teu, meu coração é meu. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Ó Deus, que este sacrifício perfeito possa purificar-nos e dar a nossos corações a força de vossa graça. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está. Demos graças ao Senhor e nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário nosso dever e salvação. Dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Ele, após a ressurreição, apareceu aos discípulos e, à vista deles, subiu aos céus, a fim de nos tornar participantes da sua divindade. Por isso, o mundo inteiro exulta de alegria pascal, os anjos do céu e os homens e mulheres da terra, unidos a todas as criaturas, proclamamos a vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana
Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Hosana, Hosana nas alturas. Hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou um cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo José e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Lembrai-vos, Senhor, do vosso Filho, Getúlio Aparecido Sampaio. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face,
Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudai-nos pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida eterna. Eis o Cordeiro de Deus,
que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra da salvação. Que o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo nos guarde e nos ressuscite para a vida eterna. Amém. Nesse momento, vocês que participam da Santa Missa pelas redes sociais, façam a oração de comunhão espiritual. Oremos. Meu Jesus, eu creio que estais realmente presente no Santíssimo Sacramento do altar. Amo-vos sobre todas as coisas e minha alma suspira por vós. Mas, como não posso receber-vos agora no Santíssimo Sacramento, vinde ao menos espiritualmente a meu coração. Abraço-me convosco, como se já estivesses comigo. Uno-me convosco inteiramente. Não permitais que torne a separar-me de vós. Amém. Vamos receber o corpo de Cristo enquanto cantamos. Estarmos juntos nesta mesa do Senhor e sentimos Sua presença no calor do nosso irmão. Nos reunir aqui em um só Espírito, em um só coração. Toda a família vem, não falta ninguém nesta comunhão. E vem cantando entre nós, Maria de Deus, Senhora da paz. E vem orando por nós, a Mãe de Jesus. E vem cantando entre nós, Maria de Deus, Senhora da paz. E vem orando por nós, a Mãe de Jesus. Orando por nós, a Mãe de
Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nossa proteção contra os embustes e ciladas do demônio. Subjugue, ó Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, Sacratíssimo coração de Jesus, Sacratíssimo coração de Jesus, ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, rogai por nós. e São Benedito, rogai por nós. não vos deixarei órfãos, diz o Senhor. A vós retornarei, e vosso coração se encherá de alegria. Aleluia. Oremos. Ó Deus de bondade, permanecei junto ao vosso povo e fazei passar da antiga à nova vida aqueles a quem concedestes a comunhão nos vossos mistérios. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. E de paz, e que o Senhor vos acompanhe sempre. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Boa noite. Boa noite. Daqui uns dias não vai precisar mais dizer boa noite para quem está em casa, né? Que o volume está, parece que voltando ao normal, né? Do dia de semana. Mas ainda assim, para quem está em casa, também uma boa noite. Uma entre todas foi a escolhida, foste tu, Maria, serva perfeita, Mãe do meu Senhor, Mãe do meu Salvador. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será. Maria, cheia de graça e consolo,